Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, diz o ditado que a justiça tarda, mas não falha. Nós sabemos que no Brasil a justiça que tarda, falha, porque é uma justiça que muitas vezes, por uma série de razões, acaba favorecendo aqueles que cometem o crime e favorecendo, inclusive, com prescrição. Esse tem sido o caso de muitas situações onde pessoas que lesam o Estado acabam se beneficiando por infinitas protelações de um processo que deveria ter o seu fim e a decisão, julgamento. Quando isso não ocorre, as coisas caminham até que as pessoas envolvidas atinjam a idade de 70 anos ou que os seus crimes sejam considerados prescritos a partir desse mesmo tempo. Por que estou falando isso, senhores deputados e senhoras deputadas? Porque em 2003, nós fizemos aqui no Paraná, Assembleia Legislativa, uma CPI, e o relatório final está aqui, a CPI que apontou desvios da Copel. O presidente era o Marcos Isfer, vice-presidente o Ratinho Júnior. Na nossa subrelatoria, que foi a relatoria dos créditos tributários, eu fiz a relatoria como presidente. O deputado que hoje preside a casa, o deputado Traiano, foi o vice-presidente. E naquele período, 2003, nós apontamos que havia ocorrido um desvio na Copel de 63 milhões de reais pela UVEPAR e pela Rodossafra, e mais cerca de 17 a 20 milhões pela Embracon, a Adfea, uma empresa que era, pelo menos no papel, pertencia a um senhor que, por diversas vezes aqui, foi considerado extremamente respeitável, o senhor Maurício da Silva. E a Copel, a Adfea, todos sabem, aliás, a Copel UVEPAR, todos sabem da história da UVEPAR. Tinha processo de soja, que vendia soja, principalmente soja produzida no sudoeste do Paraná. Se creditou para receber os créditos tributários junto ao Estado do Paraná. Esses créditos nunca foram dados como corretos, 130 milhões, 120 milhões de reais. Esses créditos posteriormente foram entendidos como corretos só por um conselheiro do Tribunal de Contas e não pelo pleno do tribunal. Esses créditos acabaram sendo negociados com um senhor chamado Rogério Figueiredo Vieira, que era dono de uma empresa, aliás, de várias empresas, entre elas a Iavenice, e várias empresas de fachada no Rio de Janeiro, com uma procuração dada no distrito de Cochipó da Ponte, no Mato Grosso, distrito de Cuiabá, onde a pessoa que trouxe a autorização para a negociação desses créditos chegou de avião de manhã, entregou e voltou na mesma manhã para o Mato Grosso. O senhor Youssef, à época, em dezembro, entrou no Banco do Brasil às 19 horas e 30 minutos, 20 horas, acompanhado do contador da Copel, de mais duas pessoas. Isso está num vídeo mostrando a presença dele dentro do Banco do Brasil. E foi perguntado a ele, que foi sacar 30 milhões de reais em espécie, por que pegar 30 milhões de reais em espécie em 2003? Do total de 83 milhões, eu tenho aqui, senhores deputados, 83 milhões que hoje, corrigido a dívida de 83 milhões, se fosse pela variação do dólar, daria pouco mais de 22 milhões. Aliás, na época, 22 milhões e 895.920 dólares, daria hoje 73 milhões de dólares. Corrigido pela Selic, o valor de 83 milhões que foi sacado, significa, senhores deputados, senhoras deputadas, a bagatela que foi roubado da Copel,
de R$ 393.515.972,43. Isso foi roubado da Copel em 2002, quase 400 milhões. E aí foi perguntado a esse senhor, por um funcionário e uma funcionária do Banco do Brasil, que eles estão aposentados, o que ele fazia no banco às 20 horas, armado, porque ele puxou o paletó e estava com um revólver calibre 38. Ele falou que estava apenas acompanhando aquelas pessoas que faziam o saque. Perguntaram a ele, qual é o seu nome? Alberto. Esse Alberto, uma semana depois, saiu nos jornais como sendo responsável por uma negociação feita em Maringá, prefeito Jair Gianotto, e que levou para fora do país algumas dezenas, algumas centenas de milhões de reais. E foi reconhecido por esse funcionário que nos procurou. Eu avisei o já eleito governador Requião, que entrou, segundo ele, em contato com o ex-governador Jaime Lerner, e foi suspensa a última parcela de 36 milhões que seria sacada. O senhor Youssef fez ao juiz Moro um depoimento, uma delação premiada, que depois, inclusive, por todos sabem, acabou não cumprindo parte daquilo que havia dito, voltou a operar no mercado e hoje está um dos principais delatores da Operação Lava Jato. Mas o senhor Youssef, na ocasião, afirmou para quem havia passado o dinheiro. 10 milhões de dólares para um, mais 10 milhões de dólares para outro, mais 500 mil dólares para outro. Levei uma lota de dinheiro na casa de um senhor que tinha 2 cães pastores, a casa era assim, assim, assado, com os nomes das pessoas, todos os dados corretos. Por algumas pessoas envolvidas terem foro privilegiado, o processo saiu aqui do Tribunal de Justiça, foi para a STJ. Dormiu lá o sono da eternidade, a pessoa que estava envolvida perdeu o foro privilegiado, porque não era mais ocupante do cargo, completou mais de 70 anos, processo voltou para cá. E nunca andou. Na subrelatoria que nós entregamos, nós apontamos, senhores deputados, todas as pessoas que receberam dinheiro, todos. Pagamento feito na agência Corporate do Banco do Brasil da Praça Tiradentes, estava presente André Goschowski Neto, gerente de coordenação da Copel, Antônio Carlos Brasil Fioravante Perutini, foi pago a ele valores, e aí segue. Esse Antônio Carlos Perutini assinou, e eu fui ao Rio de Janeiro para ouvir, por carta precatória, o senhor Rogério Figueiredo Vieira, presidente da Venice, uma empresa com sede em São Paulo e em Miami, temos cópia, inclusive, dos documentos, assinou que havia recebido 2,5 milhões de mútuo. Nunca foi feito nada. Agora está de novo aí envolvido no Lava Jato. O mesmo Antônio Brasil Fioravante Perutini. Pois bem, passado, deputado Plauto, todos esses anos, nós nos deparamos com uma informação que é da semana passada. Justiça homologa a delação de Youssef no caso Copel-Ovepar. 13 anos depois, a Justiça homologou a delação de Youssef. O juiz Fernando Fischer, da 2ª Vara Criminal do Curitiba, homologou na semana o acordo de colaboração do doleiro Alberto Youssef. O doleiro colabora com as investigações do Ministério Público do Paraná sobre o caso Copel-Ovepar, que desviou 84 milhões de dinheiro público estadual em 2002. A informação foi divulgada pela RPC. Aí ele fala para quem teria passado dinheiro, diz ainda, Youssef diz que lavou 19 milhões de reais no caso Copel-Ovepar. Segundo o doleiro, tudo dava a entender que as operações eram para a campanha eleitoral. Informações foram reveladas pela RPC. Em um depoimento prestado ao Ministério Público do Paraná, o doleiro Alberto Youssef, delator da Operação Lava Jato, deu detalhes de 3 operações de lavagem de dinheiro que teria realizado no ano de 2002, no caso Copel-Ovepar no Paraná. E diz para quem que ele teria entregue esse dinheiro. Eu não vou repetir aqui, até porque eu acredito que quem deve fazer essa investigação, além, obviamente, da Polícia Federal, do juiz Sérgio Moro e do GAECO, são as pessoas que estão envolvidas. Né? As pessoas estão envolvidas. Então, não me parece que seja o caso de nós citarmos nomes, até porque há políticos, né? Havia pessoas do Tribunal de Contas, havia pessoas ligadas à Copel, todos eles, de alguma forma, envolvidos, que deram várias explicações
dizendo que um que não conhecia, outro que não sabia, outro que não tinha ideia do que acontecesse. Na sequência disso, senhores deputados, nós levantamos alguns imóveis de uma das pessoas que estava envolvida no Rio de Janeiro e que estão aqui comigo, as 4 escrituras de imóveis comprados no Rio de Janeiro, de uma pessoa do Rio de Janeiro, e que, segundo o Youssef, também recebeu esse dinheiro. Por que recebeu? Eu não faço a menor ideia, não tenho a menor ideia por que essa pessoa recebeu esse dinheiro. Até porque nas nossas investigações em nenhum momento constava o nome dela. E comprou, em Angra dos Reis, comprou alguns imóveis. Mas por que eu estou usando a tribuna para falar isso? Porque na época, nós tínhamos uma grande expectativa, entregamos o depoimento feito no Rio de Janeiro, e inclusive com a assinatura do senhor Antônio Pirutini, que tinha recebido dinheiro, entregamos aqui, o original está no Tribunal de Justiça, doutor José Geraldo, doutor Marcelo, 2 procuradores do Ministério Público, fizeram todo o processo de acompanhamento. Nós passamos o nome das empresas, Overjet Informática, DDL, Distribuição e Comércio, Mega Upgrade, Informática, desculpe, Mixtrade, Comércio Internacional, Rodosafra, 9.700.000, Antônio Carlos Brasil, Fioravante Pirutini, 1.950.000, Plantarte, Assessoria e Comércio Limitado, Nereu Procopiac, 1.100.000, Jorge Domingos Advogados Associados, 500.000 reais, Sulgrem, 350.000, Milton Maquiavelli, 300.000, Rodosafra, 3.200.000, tudo isso comprovado. Tudo comprovado. Não havia absolutamente nada que não pudesse ser comprovado. Além disso, com o depoimento do senhor Youssef, foram dados literalmente nome aos bois. Eu lembro que nós não conseguimos aqui convocar, por uma decisão majoritária da CPI, 2 pessoas que poderiam ter esclarecido muita coisa. E que, obviamente, ninguém faz a priori juízo nenhum, mas eram pessoas importantes que viessem aqui. Uma era o próprio Youssef, que não foi convocado e no final entendeu-se que a sua presença era desnecessária, embora todo mundo dissesse que tinha recebido o dinheiro dele. O outro era o senhor Reisheven, que era à época presidente do Tribunal de Contas e que se dispôs a vir aqui à Assembleia, inclusive fazer uma série de esclarecimentos, e que a CPI, por 8 votos a 1, entendeu que não deveria convocá-lo. Agora, senhores deputados e senhoras deputadas, nós temos algumas CPIs aqui na casa. Nós temos alguns deputados que fizeram, inclusive, CPIs aqui. Agora, 13 anos depois, nós temos a oportunidade de resgatar uma dívida não monetária, não esses 400 milhões, porque essa não é uma dívida, isso é um roubo, mas uma dívida histórica que o Paraná quer ver paga. Uma dívida moral e uma dívida que as pessoas sabem quem recebeu. É só quebrar o sigilo bancário. É só pegar a conta no Banco do Brasil. Se eu não estiver enganado, na agência 1769. É só pegar. É só pegar os extratos e ver que o dinheiro que saiu da Copel passou pela Embracon, passou da Embracon para a Rodosafra, o dinheiro que saiu da Copel passou para 200 empresas, passou para essas laranjas aqui, que as 3 ou 4 que eu citei, de informática, todas elas numa rua sem movimento nenhum, no Rio de Janeiro, num shopping de rua, e que eram só portinhas, que não tinham endereço. Aliás, uma das empresas tinha endereço numa favela do Rio de Janeiro. Pessoas que nós conseguimos ouvir e comprovar que haviam fraudado a Copel. Pessoas como o senhor Rogério Figueiredo Vieira, que ficou preso aqui em Curitiba, inclusive, detido aqui. Como o senhor Maurício, que ficou detido aqui também, pelo GAECO, na época em que o processo de investigação era conduzido pelo doutor José Geraldo, e que nesse período todo certamente usaram esse dinheiro muito bem. E agora, deputado Maurício,
Depois de todo esse tempo, eu saúdo como sendo talvez um novo vento que venha para estas paragens aqui, deputado Romanelli. Depois de 12 anos, o juiz Fischer homologa a delação premiada do senhor Alberto Youssef. Certamente, essa delação irá trazer luz a muita pergunta que não foi feita, ou a muitas perguntas que poderiam ter sido feitas, e até pela inexperiência que nós tínhamos à época, 2003, deputada Cláudia, era o primeiro mandato que eu estava aqui na Assembleia. Até pela nossa inexperiência, não conseguimos avançar. Mas não só pela nossa inexperiência. Eu lembro, deputado Prazic, que muitas pessoas nós não conseguimos citar porque a Assembleia não tinha dinheiro para pagar o táxi. Não tinha. A Assembleia não tinha dinheiro para a CPI da Copel, que não tinha oficial de justiça, disponibilizar funcionários aqui da casa, que continuam, inclusive, assessorando as CPIs, para pegar um táxi e pagar um táxi. Não tinha dinheiro para pagar uma perícia. Não tinha dinheiro para fazer convocações, inclusive. Aliás, estas escrituras, todas elas, quem pagou fui eu. Fui para o Rio de Janeiro buscá-las e trouxe do Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro e não tínhamos condições de ter um carro alugado. Não tínhamos condições de ter passagens pagas. A Assembleia não tinha dinheiro à época para pagar passagem para nós ouvirmos o senhor Rogério Figueiredo Vieira. Tivemos um carro cedido por um amigo e fomos atrás de um dos endereços que era numa favela do Rio de Janeiro. Tudo isso está, inclusive outras situações que a Copel, na CPI, foi distribuído, o processo todo, para várias subrelatorias. E essas subrelatorias, senhores deputados, elas eram feitas, como falei aqui, pela presidência do senhor Marcos Zisfer, e as subrelatorias se distribuíam em desenvolvimento da UEG Araucária, compra de energia da CIEM, compra das ações da Sercontel, que o professor Tercílio acompanhou, compra dos créditos tributários da UVEPAR e contratação da DIFEA. Está tudo aqui. Eu esperei 13 anos com esse CD e com algumas milhares de páginas dos depoimentos, deputado Romanelli. 13 anos. Eu espero que o que esteja aqui possa servir para alguma coisa e não para esperar mais 13 anos. Porque se homologada, como está agora, a delação do senhor Youssef, é só perguntar quando entregou, para quem entregou e em que conta depositou. As pessoas continuam todas elas vivas. Deputado Maurício, lhe concedo a parte. Deputado Tadeu, aproveito apenas o tema para lembrar aos colegas, se alguém tiver alguma dúvida sobre a primeira delação do doleiro Youssef, aquela que depois não foi homologada, ela está à disposição no site do Roberto Requião. robertorequião.com.br tem a primeira delação do Youssef, onde todos esses nomes citados já foram delatados uma vez e agora, 12 anos depois, novamente. Se precisarem de um refresco de memória, está no site robertorequião.com.br. Obrigado, deputado Maurício. Eu quero só encerrar aqui, deputado Romanelli, eu partilho de vossa opinião, quando nós dizemos muitas vezes que a CPI, ela produz às vezes muito calor e pouca luz. Muita fumaça e pouco fogo. É verdade, as CPIs muitas vezes são isso, não todas, mas algumas acabam, até pela sua impossibilidade de avançar, acabam sendo um pouco isso. Essa foi muito isso. Muito calor e pouca luz. Porque nós não tínhamos, inclusive, condições de fazer nenhum tipo de avanço, ou por inexperiência, ou por ignorância, ou por falta de apoio. Mas hoje é possível, nós dizemos, se houver, da parte do Poder Judiciário, intenção, e eu acredito que há, em relembrar todas as... Para concluir, deputado Tadeu. Todas as coisas que aconteceram e que foram entregues
Se eu não estiver enganado, no dia 13 de dezembro de 2003, aqui no Tribunal de Justiça, por mim, pessoalmente, protocolado pessoalmente, com a assinatura do senhor Antônio Brasil Ferramenta Perutini, dizendo que fez um mútuo com Rogério Figueiredo Vieira, com todos os nomes que nós conseguimos apurar. As coisas estão bem mais claras. Nós, se for possível, vamos procurar o juiz Fischer e entregar esse CD e a documentação que nós ainda temos. E, obviamente, se precisar de mais documentação, diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu ainda tenho 3.000 páginas em casa, posso entregá-la. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.